Você já conversou sobre a sua mãe, sobre o que você pretende no seu futuro? O que você tem dificuldade? O que você quer? O que você espera dela? Ou às vezes algo que você tem dificuldade? Se você nunca fez isso, nem com seu pai, nem com sua mãe, nem com absolutamente ninguém, fica nesse vídeo porque eu vou dar alguns conselhos de conversas que não vão ser um empecilho na sua vida, mas que vão te fortalecer e fortalecer os relacionamentos que você tem de uma forma tão bonita. E eu espero que vocês possam anotar tudo, viu? Olá, eu sou a Nanda, seja bem-vindo a esse canal onde eu falo sobre reflexões, conselhos, conversas do dia a dia, dicas onde você pode desenvolver uma relação melhor com você mesmo e também com as pessoas com qual você se relaciona. Eu sou uma pessoa que eu tenho propriedade no assunto. Eu posso não ser uma pessoa tão aberta a conversar com os meus amigos, mas quando se trata de conversar com a minha família, eu converso e muito. Eu tenho uma relação muito boa com os meus pais, então isso faz com que eu tenha diálogos que muitas das vezes pessoas da minha idade não têm com os próprios pais ou até mesmo com outras pessoas. Mas eu vim aqui falar sobre coisas que realmente fizeram diferença na minha vida e eu tenho certeza que vão fazer também pra você. Primeiramente, antes de começar, eu gostaria de falar que são conversas que eu tive em uma visão feminina, ok? Se você é um menino e provavelmente está assistindo esse vídeo, um adolescente, ou até mesmo um adulto, saiba que possa ser que certas coisas não se apliquem a você, ou então se apliquem a você, só que de uma maneira um pouco modificada, ok? Uma das primeiras conversas, assim, que eu me lembro, assim, mais profunda, foi quando eu tinha uns 9 anos, 10, sobre o quão eu me sentia excluída, o quão eu me sentia excluída, o quão eu me sentia isolada, o quão eu sentia como se ninguém fosse meu amigo, o quão eu sentia que ninguém era meu amigo, e o quão as coisas que eu gostava fazia com que eu sentisse que eles eram meus amigos. Vou dar um exemplo, eu gosto muito de grupos de K-pop, por exemplo, ou até mesmo grupos internacionais, sabe? E eu senti um apego muito, muito grande em relação a isso. Então chegou um nível assim de uma conversa com os meus pais, quando eu era pequena ainda, que eu falava que eu sentia que eles eram meus amigos, porque eu não tinha amigos e eu estava em uma escola completamente nova, onde pessoas que são mais próximas de mim sabem o que aconteceu nessa escola. E é uma escola que eu tenho uma consideração enorme. Só que as coisas que aconteceram naquela escola foram terríveis. E eu gostaria de me parabenizar, e parabenizar o meu do passado por ter contado essas coisas para os meus pais, sabe? Porque eles foram na escola, eles resolveram. E o fato de eu compartilhar esses tipos de desafios que eu passava, enfrentava mesmo quando era pequena com os meus pais, fez com que eu não precisasse sofrer sozinha, porque eu sabia que eu tinha com quem contar. Segunda coisa, tá? Uma segunda conversa que eu tive e ainda estou tendo e provavelmente vou ser. Eu sou uma pessoa muito exigente, tá? Muito exigente. E provavelmente quando eu crescer eu vou ficar mais ainda. Primeiramente, porque eu tenho uma mãe que me instrui muito, um pai que me instrui muito, tá? Esse é um vídeo realmente assim, que eu não vou ter dó de falar pra vocês, tá? Uma coisa que o meu pai sempre fala pra mim, mesmo assim perguntar, ele fala pra mim, sobre o quão eu devo tomar cuidado com homens, né, com adolescentes, que muitas das vezes eles são mais espertos do que a gente imagina, tá? Homens, no geral, são mais espertos do que a gente imagina, tá? E às vezes a gente acha que é uma coisa, sendo que na verdade ele pode ter te manipulado, ou então ele cria uma situação que faça com que você caia nela, e quando você vai cair na real, você já tá naquela situação. Uma coisa que meu pai sempre fala muito é pra eu nunca parar de ter uma postura em relação às coisas que eu acredito, porque a maioria dos homens, eles sabem de muita coisa, eles são mais espertos do que a gente imagina, e meu pai sempre me instruiu pra eu tomar muito cuidado e pra eu sempre ser pulso firme mesmo, e é algo que eu sou muito grata, sabe? E eu sei que é um tipo de conversa que ele vai ter comigo nessa idade, e que provavelmente quando eu estiver mais velha, ele vai falar outras coisas
de acordo com a minha idade respectiva na época. Só que mesmo assim eu sei que meu pai, ele sabe me instruir muito bem, e principalmente a minha mãe também. São conversas que minha mãe sempre fala, pra eu não ser uma pessoa muito fácil, pra eu sempre defender o que eu acredito, eu nunca rebaixar meus padrões só porque eu tô carente ou algo do tipo. São coisas que os meus pais sempre me falam e eu sei que eles ainda sempre vão continuar me falando. Então é uma conversa muito boa e que realmente faz com que eu tenha uma visão muito mais clara do que pode agregar na minha vida ou não. E é algo que é de extrema importância, porque não adianta você tirar esses tipos de conselho com amigos, com primo às vezes, porque eles provavelmente vão ser da mesma idade sua, ou então um pouco mais velho, mas eu posso te garantir, se os seus pais são casados, ou então você mora, né, com 2 responsáveis, eles têm mais propriedade do que você. E eles são os seus responsáveis, então eles vão querer o seu bem. Então eles realmente vão falar a verdade pra você. Muitas das coisas que a minha mãe fala, eu fico assim, uau. Às vezes eu achava que era uma coisa e é outra. Ou então a minha mãe faz eu ficar muito mais atenta em certos sinais, como eu me devo comportar e como eu ainda tô aprendendo com isso. Então é algo que eu sei que é de extrema importância. Que se eu fosse conversar com outras amizades, assim, por exemplo, da minha idade, eu não teria aprendido se não fosse com os meus pais. Uma terceira conversa, né, uma terceira pauta para vocês conversar com os seus responsáveis é sobre o seu futuro. Foi esse ano que eu contei pro meu pai, assim, minha mãe já sabia, mas foi esse ano que eu contei pro meu pai, assim, o que eu pretendo fazer do meu futuro e tudo. E por mais que às vezes você pode pensar, Nanda, você só tem 15 anos, você tá querendo antecipar muita coisa. Não diga isso pra mim. Eu sei que eu sou uma pessoa muito ansiosa, só que eu estou tentando controlar isso. Mas foi esse ano que eu contei pro meu pai, ó, eu pretendo fazer tal faculdade, eu pretendo fazer isso esse ano, eu pretendo me organizar assim, fazer assim, depois que eu terminar de me formar, eu pretendo fazer isso, continuar com aquilo. E eu pude receber instruções dele relacionado aos meus estudos. Ele falou que eu não devo desistir. Ele falou que eu tenho sempre que focar em aprender mais, que eu não posso deixar me influenciar pela opinião das outras pessoas, enfim. E minha mãe, ela também me deu muitos conselhos em relação a isso. Porque quando eles sabem o que você quer fazer, parece que tudo fica mais fácil. Fica tudo mais sincronizado. Eles sabem o que você quer. E às vezes eles podem te dar uma orientação referente àquilo que você quer. Então eu sinto que é muito mais fácil. Então, esses são os 3 tipos de conversa que eu já tive e eu tenho propriedade para falar. A primeira, né, foi sobre como eu estava me sentindo, né, aquela época, e que você deve pedir ajuda aos seus pais para resolver certas coisas, porque você não vai conseguir resolver tudo sozinho. A segunda coisa é a relacionamentos. E a terceira é sobre o meu futuro. São 3 conversas que às vezes você olha e fala, não é tão difícil. É muito difícil. Principalmente quando você nunca tem esse tipo de conversa, sabe? Então eu aconselho vocês demais a começarem a ter esse tipo de conversa com os seus responsáveis, porque faz com que vocês tenham um diálogo tão mais fluido entre vocês e que pode, poupar muito sofrimento no futuro, tá? Um beijão. Tchau, tchau.